Meu irmão, minha irmã, paz e bem para você. Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021. Lembrando a você e convidamos a você a divulgar este áudio, a se inscrever neste canal de comunicação, para que se inscrevendo você receba já automaticamente a todas as notificações dos áudios, dos vídeos de evangelização que forem postados neste canal. Lembrando que hoje, quinta-feira, a partir das 6h30 da manhã, nós temos sempre as celebrações ou Santa Missa e a exposição do Santíssimo, e o dia inteiro a oportunidade de você fazer a sua adoração. Esta semana ainda está acontecendo na Capela da Renovação Carismática, então durante o dia você passa para fazer a sua 1 hora, meia hora, alguns minutos, o tanto que você achar que é conveniente e que você tem condições de ofertar a Deus, colocando-se na presença dele. Às 18 horas nós temos a Santa Missa no Salão Social, às 20 horas o grupo de oração da Renovação Carismática. São muitas oportunidades para que você se catequize e você possa crescer mais espiritualmente em relação ao nosso Deus. As nossas memórias históricas, hoje é Dia Internacional da Mãe Terra, instituído pela ONU, é Dia da Comunidade Luso-Brasileira, Dia da Força Aérea Brasileira e Dia da Aviação de Caça. Também na data de hoje, em 1500, foi o desembarque de Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. O evangelho que nós vamos escutar é o Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos do 44 ao 51, que diz: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu os ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O contexto do evangelho de hoje é o discurso após a multiplicação dos pães, em que Jesus se apresenta como pão da vida. Trata-se de um longo discurso, ou mais propriamente de um diálogo entre a palavra e seus ouvintes. Os discípulos e as multidões no passado, nós e outros seus interlocutores de hoje. Os 7 versículos de hoje enfrentam o escândalo de quem crê que Jesus é o pão descido do céu. E mais ainda, o escândalo de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Os judeus, no Evangelho de São João, não são os habitantes da Judéia, mas os incrédulos da Judéia, ou de qualquer outro lugar. Eles murmuravam contra Jesus, como o povo incrédulo no deserto. As reclamações dos fugitivos hebreus por falta de pão, que Êxodo, lá no capítulo 16, os versículos 2, 7, 8 e 12 nos mostra, aquelas murmurações, Deus responde enviando o maná e as codornizes, pão e carne, para conhecerem que o Senhor é seu Deus. Ainda não satisfeitos, reclamam que os seus olhos não veem outra coisa senão esse maná, como o número 11:6 vai dizer. Não percebem que se trata de um alimento que contém todas as delícias. Essas delícias que Deus, na sua imensa bondade, nos dá. Agora os judeus do tempo de Jesus questionam como possa ser pão descido do céu esse Jesus que seus olhos veem. No deserto não viam senão maná. Lá, os judeus da época de Jesus não veem na humanidade de Jesus senão o filho de José, de quem conheceram, sabem quem é seu pai e também sua mãe. Num e no outro caso, não veem a revelação de Deus. Mas me digam, vocês que leem a palavra de Deus, mas não veem a Deus a não ser por meio da palavra. Poderia Deus revelar-se a nós a não ser
através da nossa comunidade de irmãos e através da sua palavra, através dos sacramentos da Eucaristia e tantos outros sacramentos? Jesus, porém, não se justifica, nem corrige, nem muda nada. Só pede que quem não crê critique e aceite esse escândalo, sem o qual não pode haver salvação. Na carne do Filho de Deus, tudo se sustenta. Sem ela, nada se aguenta. O fazer-se carne do Verbo não é nenhum expediente teatral ou circense, mas condição de sua revelação e de sua salvação. O passo da fé, na verdade, é dom de Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai a mim, como Jesus diz no Evangelho. É o Pai que atrai o ser humano ao Filho, para que se torne em Jesus também filho. A fé é a obra por excelência do Pai no coração dos filhos. De fato, se exteriormente Deus se serve da criação, da lei, da humanidade de Jesus, internamente somos ensinados diretamente por Deus. Somos alunos e alunas de Deus. Ele atua no coração de cada um de nós, atraindo-nos para a luz e a vida, para o Filho, no qual Deus se dá a nós como Pai. Primeiro falou-nos pela criação, Sabedoria 13. Depois revelou-nos a lei através de Moisés e dos profetas. Agora, quando nos falou por seu próprio Filho, como Hebreus 1 vai demonstrar, ele escreveu as suas palavras nos nossos corações, como Ezequiel 36, 26 e Jeremias 4, 4 ou 2 Coríntios 2, 3 vai nos lembrar. Implantou em nós um coração novo, capaz de amar como ele ama. Acolhendo essa atração interior, aderimos ao Filho e conhecemos o Pai. Sem essa transformação interior, não há criação. Sem essa transformação interior, não há conhecimento do Pai. Não há, portanto, crescimento espiritual. Nem há dos melhores catequizadores conseguiriam fazer índio. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o atrair. Se nós não nos deixarmos atrair pelo Pai, por melhor que seja a catequese, não vai fazer com que nós nos tornemos convictos seguidores de Cristo. Assim como os grandes catequistas jesuítas não conseguiram converter de modo verdadeiros índios, também, ainda hoje, se passado tanto tempo, muitos de nós nos perdemos neste processo porque não nos deixamos convencer e converter porque não cremos de verdade que é o Pai que nos atrai. E nós precisamos nos deixar ser conduzidos por Ele. A palavra seguinte de Jesus sobre a Eucaristia: o pão que eu vou dar é minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Prosseguindo e aprofundando o discurso sobre o pão descido do céu, que agora se torna cordeiro sacrificado, levará a uma crise maior, sinal de que estávamos acompanhando o discurso de Jesus, embora não o tivéssemos compartilhado na fé. Quando nós o compartilhamos na fé, nós vamos passar do escândalo, daquilo que escutamos. Falo escândalo porque os judeus se escandalizavam quando Jesus convidava ou se apresentava como pão da vida, convidava a comer a sua carne e a beber o seu sangue. Eles não conseguiam passar daquilo que viam para aquilo que representava, para o símbolo, para a metáfora que Jesus fazia da sua própria vida. Ou a catequese nos preparando para, já de modo prefigurado, vivermos a Eucaristia no aqui e agora da nossa vida. E nós temos a oportunidade, a graça de conhecer a história, de saber e acompanhar todo o processo de desenvolvimento do Pai que se faz Filho, do Filho que se faz alimento, e esse alimento que todos os dias nós podemos renovar celebrando em torno do altar. Que fazendo assim, nós nos convertamos e, de fato, descobramos
não só com palavras, mas especialmente com atitudes, que é Deus que nos atrai e por amor nós nos deixamos ser atraídos e conduzidos por Ele para a eternidade. Que Deus abençoe e que você fique na graça de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.